Essa daqui foi a minha pior leitura de 2025, com apenas meia estrela, e eu vou te contar o porquê neste vídeo. Olá, leitores! Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao Entre Prólogos. Eu sou a Mara e tô aqui para te contar tudinho sobre a minha pior leitura de 2025, então senta aí que já vem muita história. Mas antes do vídeo começar, vai me seguir lá no Instagram, @entreprólogos. Tô muito mais presente por lá, mas como prometido no último vídeo, vou começar a fazer mais vídeos para o YouTube. Então, se inscreve, deixa seu like, deixa um comentário aí de qual foi a sua pior leitura, ou então qual livro recebeu a menor nota em 2025, para a gente poder se conhecer melhor. Essa foi a minha primeira experiência com a escrita da Marian Keyes, para deixar bem claro, tá? Mas eu não esperava por nada disso. Sempre quis ler algo da autora, mas, gente, foi uma decepção atrás da outra, porque eu não esperava nada do que aconteceu. Eu não leio sinopses, então foi assim, um balde de água fria. Quando eu comecei esse livro, eu vi que ele estava indo por caminhos que eu não fazia ideia, que eu não estava esperando, e que foi uma decepção, assim, tremenda. Para quem não sabe, esse livro faz parte de uma série que é a Família Walsh. Eu sempre quis ler, mas eu não fazia ideia que esse daí estava dentro, né? Como é que eu ia imaginar? Fizeram uma repaginação nesse livro e na sequência, que é Férias e o Fim das Férias, e daí eu achei que pudesse ser lido isoladamente. Pode sim ser lido isoladamente. Basicamente, a nossa personagem aqui, ela vive em Nova York e a gente vai ter um ponto de vista apenas dela. Então, assim, ela pode inventar o que quiser que a gente vai acreditar feito um patinho, jurando que isso realmente diz respeito a toda a totalidade dos fatos, mas não, é só o que ela quer nos mostrar. Então não é uma narradora muito confiável assim. Mas o que acontece? Ela vai para uma clínica de reabilitação lá na Europa, que é a terra natal dela, né? Na Irlanda. E, gente, ela acha que tá indo para um spa. Tem algumas coisas engraçadas no início? Tem, mas do meio pro final foi só ladeira abaixo. Foi só perda de tempo para mim, a minha experiência, tá? Eu não tô dizendo que o livro é ruim, pode ser bom para você, como eu vi uma amiga minha lendo e adorando, mas para mim não foi. Como eu disse, eu não leio sinopses, então assim, eu fui com uma expectativa muito alta. Todo mundo fala bem de Marian Keyes. Todo mundo fala bem de Marian Keyes. Então eu fui assim, com o peito inflado, dizendo, ai, vai ser meu primeiro livro, não sei o que, mas lá não foi nada disso. E aí, como eu estava dizendo, né, a Rachel, ela vai para um spa de luxo, à força, porque ela precisa ir para rehab, né? Ela estava morando em Nova York, porém viciada em drogas, tipo assim, muito viciada. Tem esse tema assim muito importante que eu achei que a autora trouxe, mas esse livro foi escrito, minha gente, há muito tempo, tipo assim, eu acho que foi da década de 90. Deixa eu olhar para vocês para confirmar. Esse livro foi escrito em 97. Já tem quase 30 anos de lançamento desse livro. E assim, minha gente, tá na 19ª edição, ou seja, realmente vende muito, mas foi escrito em um período muito diferente, não no mundo que a gente vive hoje. Então, assim, tem muitas coisas que com certeza não deveriam estar nesse livro atualmente. Então, vamos parar para pensar. Ele foi escrito para pessoas que nasceram ali na década de 80, no finalzinho dos anos 70, sabe? Que iam se conectar melhor com toda a realidade que estava acontecendo dentro desse livro. Mas não pra gente. Isso aqui é uma bomba, comparado aos livros que a gente conhece hoje em dia, sabe? E aí é uma escrita diferente, com uma ambientação bem diferente do que a gente conhece hoje. Não tem WhatsApp, não tem redes sociais, eles se comunicam muito por telefonemas, cartas, e-mails. Não é o que a gente vê hoje em dia. Tem, claro que tem, mas é uma realidade completamente diferente. E a autora, ela foca muito nos problemas da Rachel, como ela pode superar esses problemas, até porque o foco é ela. Sendo que, como eu falei, ela não é uma narradora muito confiável. Então, a gente vai conhecer apenas o que ela quer que a gente conheça. E tem muitas cenas que são um pouco assim, de gatilho, sabe? Elas são um pouco pesadas, um pouco fortes. E aí eu olhava para aquilo e eu não conseguia gostar, eu não conseguia me afeiçoar a Rachel da forma que eu esperava. O final foi ótimo, mas assim, são mais de 500 páginas. Ele é um livro bem grande. E foi um livro bem cansativo, porque tem capítulos enormes, que a autora descreve muito, que a autora fala demais, que anda em círculos, e parece que praticamente a gente está aqui perdido. Não foi um livro fluido, não foi um livro rápido, foi um livro maçante. Porque, minha gente, eu dava tudo por esse livro, mas eu não esperava uma escrita tão cansativa assim.
É certo que quem está acompanhando a família Walsh desde o primeiro livro talvez se encante por esse daqui, ainda mais com essa capa nova que tá a coisa mais linda do mundo. Mas para mim, que estava chegando agora, que não conhecia nenhum personagem, que não sabia do background da família da Rachel, da própria Rachel, dos amigos, isso foi assim, uma placa de stop bem grande. Tipo, olha, era melhor você não ter começado por aqui. Durante todo o livro, a Rachel ela não era aquela personagem legal. Ela fazia de tudo para se dar bem. Se ela precisasse colocar outras pessoas para baixo, ela ia fazer isso, porque o foco dela era ela mesma. E ela acreditava que estava arrasando, sabe? Que todo mundo ali merecia o que estava passando e que ela não merecia estar ali. Teve algum engano, ela não era uma viciada, ela não fazia parte daquele ambiente. E ela achava que podia fugir facilmente. Então, assim, você percebia que ela era uma personagem. Inclusive, um adendo aqui, durante o livro, a psicóloga, né, a psiquiatra, ela chega para ela e diz assim: olha, a sua mente é de um adolescente, é de uma pessoa de 15 anos. Você tem 27, mas o seu cérebro não acompanhou a sua idade. Você não tem a mente de uma pessoa de 27 anos. Então a gente percebe que muitas atitudes dela são muito infantis. Mas muito infantis mesmo. Já peguei livros com personagens adolescentes que são mais adultos do que ela. Mas a gente entende o motivo da autora ter feito isso. A gente entende que essa foi a razão da construção da personagem, mas eu não consegui me identificar, não consegui me conectar, melhor dizendo, com ela. Tipo, ela me causava muita raiva. Ela fazia muita besteira durante o livro inteiro. E o egocentrismo dela era o que mais me incomodava, porque ela queria ser a mais quando ela não era nem a mais menos, sabe? Ela estava assim, numa situação que realmente a família abandonou ela praticamente, os amigos dela não queriam nem saber mais dela, ela estava vivendo apenas com um único objetivo: dinheiro para coisas ilícitas. E, gente, isso sim causou uma certa empatia em mim. Eu fiquei com muita pena, mas quando eu começava a ler mais do que ela fazia com os outros, isso me murchava de um jeito que eu ficava olhando para isso e dizia: cara, não tem como te defender, você dá um passo para frente e 10 para trás, o que é que tá acontecendo aqui? E eu juro para vocês que eu queria ter feito uma leitura dinâmica de férias, sabe? Porque eu já estava esgotada, eu passei mais de um mês lendo esse livro. E não ia pra frente nunca, não ia. Eu tentava ler mais, mas eu ficava esgotada. Eu li um capítulo e eu dizia assim: chega, eu não consigo mais. Isso tá me desgastando. E daí eu fui adiando essa leitura, adiando, até que chegou um momento que eu tava lendo, sei lá, um capítulo, 2 por dia, torcendo para acabar logo, porque eu não tava mais dando conta. E como eu falei, ela fazia de tudo para conseguir o objetivo dela, então assim, ela usava as pessoas, ela manipulava, ela mentia, às vezes ela pegava coisas escondido, não contava, sabe? Então, era uma personagem que não me causava tanta empatia, que não me conectava, tinha os seus momentos bons, mas quando ela trazia os flashbacks, eu olhava para aquilo e dizia: o que é você? O que aconteceu com o seu passado? Quem foi você? Porém, é um livro que, como eu falei, traz alguns gatilhos e traz alguns traumas do passado. Tipo, ela distorcia um pouco a realidade na cabeça dela. Muitas vezes a gente percebia que algumas coisas estavam certas, né? Ela era aquela irmã que simplesmente era desprezada pelos pais. Ah, a Rachel, ela não quer nada com a vida. Ah, a Rachel isso. Então a gente percebia que muitas coisas que ela carrega foram por conta de traumas passados. Por conta da mãe, por conta do pai, mas isso também porque ela imaginava coisas, ela não que ela imaginava de fantasiar, mas que o subconsciente dela acreditava que ela era culpada por muitas dessas coisas que aconteceram, e isso atrapalhou muito o desenvolvimento dela, tanto com os pais, quanto com os amigos, quanto com ela mesma, né? Até porque ela acabou em uma situação assim deplorável. Não é aquele livro fácil de ler, tá entendendo? Não é aquele livro que você acha que sabe do que está vendo apenas pelo título, apenas pela capa, porque essa capa, nossa, ela atrapalha muito a percepção. Você vai olhar assim: ah, deve ser um chiquilite, né? As férias de uma mulher aí, madura, mas não. Eu acredito que já como é uma nova edição, a editora teve esse trabalho de repaginar o livro, deveria ter uma nota da editora com os possíveis gatilhos sobre o que esse livro se trata, porque não é um livro fácil, não é um livro leve, é um livro pesado, com algumas cenas que são bem, sabe, difíceis de engolir. A nossa personagem, ela é internada porque ela passa por uma overdose. Então, assim, gente, não é algo para você estar colocando uma capinha fofinha sem nenhum aviso do que pode ser encontrado nesse livro. Então, eu caí de paraquedas nele, ele tem sequência. Vou mostrar para vocês, peraí. Olha só, essa é a sequência, o fim das férias.
Então, assim, se você vê esse livro na livraria, você vai pensar que é algo legal, algo leve, algo rápido de ler. Rápido nem tanto, né? Mas, assim, não tem nenhum aviso. E é isso que eu acho o pior desses livros aqui, sabe? Deveria ter sido avisado sobre o que se tratava. Talvez o problema tenha sido eu que não tenha lido um pouquinho sobre o que se tratava. Talvez faltou também esse aviso por parte da editora, mas o fato é que esse livro não me conquistou. O final é muito bom. A gente percebe que a Rachel ela tem aí uma redenção, que ela realmente aceita a realidade que ela está inserida, ela consegue enxergar tudo que ela passou, tudo que ela está passando e ver que realmente teve um pouco de culpa da parte dela, ela precisa se perdoar, ela precisa perdoar também as pessoas que ela acha que fizeram mal para ela, porque como eu disse, a realidade é que a gente tem o ponto de vista que nos oferece apenas o dela, então essa não é toda a totalidade de todas as opiniões, de todos os pontos de vista. Então a gente é muito manipulado nesse sentido, mas o final é muito bom, porém, para mim, não compensou todo o livro. O livro ele foi muito arrastado, o livro ele trouxe temas muito delicados que eu não costumo ler, que não são muito do meu agrado, que eu prefiro fugir. Então, assim, o final foi bom, mas todo o desenvolvimento do livro para mim foi péssimo. Então eu dei meia estrela, não chegou nem a uma. Quando eu postei, todo mundo ficou assim assustado. Como assim? Eu nunca vi uma nota tão baixa para um livro. Então, realmente, opiniões diferem muito entre leitores. Como eu falei, uma menina que eu conheço, ela adorou o livro, ela achou muito engraçado, com um senso de humor maravilhoso. Então, talvez possa funcionar para vocês, mas todos esses pontos que eu citei não foram do meu agrado, e isso fez com que essa fosse a minha pior decepção literária de 2025. Eu esperava mais, não sei se eu vou dar uma segunda chance para a sequência, ele tá aqui. Um dia o momento chega, mas não agora, eu preciso me recuperar desse livro porque ele foi difícil para engolir, sabe? É aquele remédio amargo, bem azedo, que a gente coloca na boca, mexe para um lado, mexe para o outro e se pergunta: preciso mesmo tanto assim dele para melhorar? Foi a minha percepção com Férias. E é isso, gente. Meia estrela, acredito que eu nunca tinha dado uma nota tão baixa para um livro assim. Antes desse, a última nota baixa, acho que foi Mister, que eu dei 1,5, eu acho. Mas meia estrela nunca me aconteceu. Então é isso, né, gente? Comentem aqui se vocês já leram, se vocês têm pretensão de ler em algum momento de 2026, mas deixa aqui qual foi a sua pior leitura do ano passado, que eu quero muito poder conhecer. E vai lá me seguir no Entre Prólogos, porque eu estou muito ativa por lá, estou bem orgulhosa de mim mesma. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!